2023/2 Goianésia. Assinale V verdadeiro ou F falso alternativas, como é toda questão de matemática da Unir, né? Não tem, como cada item é para atingir uma questão diferente, não tem por que ele colocar algo que sirva para os 4 itens, a não ser assinale V verdadeiro ou F falso. Vamos começar então. No fundo são 2 questões, mas acabam sendo 8, né? 4 em cada um. Vamos começar aqui com a letra A, o item A dessa primeira questão. Em uma sala estão 7 homens e 4 mulheres. Observe que ela põe alguns números por extenso e outros numéricos, justamente para pegar o aluno que fica só querendo sublinhar valor numérico. Acho que são poucos que ainda fazem só isso, né? Espero eu. Selecionando-se 6 pessoas ao acaso, existem 756 maneiras de escolher grupos de 6 pessoas, com pelo menos muda bastante coisa, 2 mulheres. Não é exatamente 2 mulheres, mas é pelo menos 2 mulheres. Ou seja, se o grupo é de 6 pessoas, seria com 2 mulheres, 3 mulheres ou 4. Se tivesse mais mulheres, poderia ser 5 ou 6, só que só tem 4 mulheres. Então seria com 2 mulheres, ou com 3 mulheres, ou com 4. Mas em vez de fazer 3 casos, né, com 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, vão pegar todos os casos. Vai ser quase a mesma coisa, né? Mas acho que é bom treinar essa técnica. Como ele falou, pelo menos, acaba quase sempre sendo melhor fazer. Pega tudo e tira o caso que você não quer. Se eu quero com pelo menos 2 mulheres, quais são os casos que eu não quero? Quando não tem nenhuma mulher e quando tem somente uma mulher. Qualquer outro vai ter pelo menos 2. Então, o número de maneiras vai ser o total de casos menos o N2, que é com 2, N0 com 0 mulheres, e o N chamado de N1, que é com uma única mulher, tá certo? Então vamos primeiro achar o T, que é o total de casos. Observe que eu estou fazendo uma equipe de 6 pessoas. Se é o total de casos, não tenho aquela restrição de 2 mulheres. É todas as equipes de 6 pessoas que eu consigo fazer. Com quantas pessoas eu tenho para montar essa equipe? 7 homens. Nem precisa desse tracinho, gente. Se eu tenho 7 homens e 4 mulheres, eu tenho 11 pessoas. Como a ordem importa que eu pegue essas pessoas? Não. Tá? Se a equipe tivesse cargos diferentes para cada membro, sim, importaria a ordem. Mas como a equipe são 6 pessoas, se eu escolher numa ordem, ou se eu inverter a ordem e escolher as mesmas 6 pessoas, é a mesma equipe. Como a ordem não importa, é uma combinação dessas 11 pessoas em grupos de 6. Esse é o total de casos. Tá? Que vai dar 11 fatorial sobre 6 fatorial, 6 menos 11. Como aqui é revisão, gente, eu já falei sobre isso em outras aulas, eu estou só falando, né, a teoria e aplicando. Não, a aula fica muito extensa, porque realmente já são 2 questões que parecem pouco, mas para ir explicando fica mais extenso. Então aqui você desenvolve o 11, né, fica 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vai até o maior que tem embaixo, que é o 6. Deixa o 6 aqui e desenvolve o 5, 4, 3, desenvolve o 5 fatorial. Pronto. Corta, corta. Aí você faz aqui, ó, 4 com 2, corta o 8. 5 com 10, sobra 2. 3 com 9, sobra 3. Então, sobrou 6 vezes 7, 42. 42 vezes 11, faz vezes 10, que é 420. E soma 42, 462 maneiras. É o total. Peraí, errei conta? Acho que errei conta, né, gente? Não errei não. Gente, aí eu nem precisaria fazer o resto, né? Porque se o total, é isso mesmo, se o total de maneiras, acho que esse 756 que ele pôs é para alguém que faça por arranjo ou princípio fundamental da contagem, faz 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Acho que é aí, porque eu realmente ainda não entendi. Esse vai ser um item falso, né? Eu sempre falo para vocês do falso unive, que é quando é perto, mas às vezes ele joga em cima de um erro comum.
E eu tenho percebido que um erro comum dos alunos é não pensar direito se é combinação, arranjo ou permutação, e sempre fazer tracinho e colocar 10, 11, 10, 9, 8 e fazendo um a menos assim, sem perceber que isso está dizendo que pode trocar de ordem. É como se fosse arranjo na maioria das vezes, quando você faz isso aí. Então, já saberia aqui que a letra A é falsa. Porque se o total de casos, o máximo possível, que eu ainda vou subtrair, é 462, nunca vai dar 756. Porque eu vou pegar 462 e subtrair ainda. Então, assim, eu vou continuar por didática, mas aqui você já marcava falso e ia para a próxima. Vou fazer aqui ó, agora com a quantidade de casos com 0 mulheres. Gente, se é com 0 mulheres, eu vou escolher só entre os homens formar a equipe. São 7 homens, tá aqui, em grupos de 6. Isso aqui, ó, vou dar uma dica. É igual ao 7, 1 a 1. Por quê? Sempre que os Ks, né, que é NKK, né, NK, sempre que somando os Ks dá o N, eles têm a mesma combinação. Isso é uma coisa que você usa muito em triângulo de Pascal, inclusive. Mas você pode colocar a fórmula, faz pela fórmula, faz a fórmula dos dois, você vai ver. Por que eu preferi passar para o 7, 1 a 1? Porque sempre que é 1 a 1, dá o próprio N. Né? 7. Quantas maneiras eu posso pegar 7 pessoas e fazer grupos de 1? 7. Você escolhe esse, ou esse, ou esse, ou esse, um dos 7. Se você fizer 7, 6, eu vou colocar só aqui embaixo e vou apagar. Ó. Se fizer a equação para o 7, 6 fatorial, fica 7 fatorial por 6 fatorial, 7 menos 6, 1 fatorial. Se fizer para o 7, 1 a 1, fica 7 fatorial, 1 fatorial e o 7 menos 1, 6 fatorial. Observe que o resultado vai dar o mesmo, porque só alterou a ordem aqui de uma multiplicação, que não muda o resultado final. Então, grave isso aqui, que isso aqui ajuda muito a ganhar tempo e ao nível e mexe pede triângulo de Pascal. Sempre que os K somados dão um N, e os dois têm o mesmo N, eles são iguais o valor da combinação. E se qualquer valor N 1 a 1, dá o próprio N. Então, aqui é 7. Agora, com uma única mulher. Aqui que eu tenho que fazer um pouquinho mais cuidado. Ó. Eu vou colocar uma mulher. Então, as outras 5 vagas são homens. Então, eu vou fazer a vaga da mulher. Tem uma vaga para 4 mulheres, combinação de 4, 1 a 1. E eu tenho que preencher a vaga dos homens. Né? Eu tenho 7 homens para 5 vagas. Aí eu vou ter 4, 1 a 1 é 4. Né? Já falei que 1 a 1 dá o próprio. Depois faz a fórmula aí. Você vai ver. 1 fatorial é 1, tá? Que vai dar 4. E aí aqui vem 7 fatorial sobre 5 fatorial, 2 fatorial. Que vai dar 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre 5, 2 vezes 1. Corta, 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 corta. Aqui eu posso fazer assim. Eu podia ter cortado aqui, né? Era mais fácil. Era mais fácil eu cortar. Acho que a conta ficaria mais fácil se eu simplificasse aqui. 7 vezes 6, 42 vezes 2, 84. Deixa eu ver se combate aqui. Isso. Portanto, o que ele quer aqui, ó, que é o N, eu volto para cá, é 462, que é o total de casos, menos 7, que é o N0, menos 84, que é o N1. Ou seja, eu peguei todos os casos e tirei aqueles em que teria uma única mulher, nenhuma mulher e que teria uma única mulher. Tá? E todos que sobram, então, tem pelo menos 2, que vai ser 371. Certo? Então, como eu já tinha visto, essa aqui é falsa. Com relação à solução do sistema linear tal, podemos afirmar que x, y, z, nessa ordem, formam uma progressão aritmética decrescente de razão menos 6. Vamos resolver esse sistema, então. Eu vou, para não ficar subindo e descendo a tela, eu vou copiar aqui o sistema olhando a minha impressão aqui do material. Então, eu tenho 2x
mais 5y mais 3z igual a 10. 3x menos y, 3x menos y, mais 4z igual a 8. Cinco x menos 2y mais 7z igual a 12. Tá aqui, eu tenho que achar y e z e ver se eles formam uma PA de razão menos 6, né? Uma PA decrescente. Bom, aqui vai ser ótimo para vocês. A questão de matemática da Univ nunca é super trivial, tá? Você tem que ter alguma agilidade, por isso que você está fazendo essas aulas antes da prova. Então, aqui o que eu quero que você perceba é tentar fazer operações com essas equações para facilitar chegar numa equação onde diminui a quantidade de variáveis, que aqui eu estou com 3 em cada equação. Então, você vai atrás, você tem que ir passando o olho e ver se você somar, essa aqui dá algo parecido com esse, se você subtrair, se dá algo que elimina variáveis. E aí eu percebi que 3 mais 2 dá 5 e 4 mais 3 dá 7. Só que aqui não dá, porque 5 com menos 1 dá 4. Porém, é ótimo isso, porque daí vai sobrar apenas o y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essa com essa, e o resultado eu vou subtrair dessa aqui. Então, vai ficar essa... Não, peraí. Essa menos o resultado dessa soma aqui. O que é isso? Isso chama fazer combinação linear com as equações. Tá? Que é, você pode chegar num sistema que tem as mesmas... Quando você faz, você pode multiplicar isso aqui por qualquer número, multiplicar por qualquer número, multiplicar qualquer número e somar e somar as equações, chegar numa nova equação que junto com duas das outras três ali, ou até junto com as outras três, mas ela vai ser a repetição, vai ser combinação linear, você pode substituir qualquer uma dessas equações por uma outra equação que seja resultado de multiplicar essa por um número, essa por um número, essa por um número e somar. Então, no fundo, aqui é como se estivesse multiplicando por 1, somando, e essa por menos 1 e somando. Mas, para ficar mais claro, eu vou somar essas aqui e vou pegar essa e subtrair dessa soma. Tá? Então, eu vou ter essa aqui dá 5x, 5x menos 5x vai dar 0. Agora vem aqui, eu pego essa e somo com essa, dá 4y, pego o menos 2 e subtraio o 4y, então fica menos 2 menos 4 vai dar menos 6y. Vou pegar essa com dá 7z, aí pego o 7z, subtraio do 7z, dá 0. Tem que fazer aqui também. Somo essa com essa, dá 18. Aí eu pego essa e subtraio do 18, 12 menos 18 dá menos 6. Olha aqui como ficou mais fácil agora. Aí você vai perceber que menos 6y é menos 6, portanto, y menos 6 sobre menos 6 dá 1. Achei o y, uma variável a menos. O que eu faço agora? Eu posso reescrever o sistema substituindo o y por 1. Isolando já, ele vai virar um valor numérico e tal, e já jogo para a direita. Ó. 2x mais 3z. Por que eu já fiz assim? Porque 5y vai dar 5, porque y é 1. Não vai dar 5. Passo subtraindo para lá, fica 10 menos 5, 5. Agora aqui, 3x mais 4z ficam aqui. Aqui vai dar menos 1, passa com mais 1, fica 9. E aqui, 5x mais 7z. Aqui vai dar menos 2, passa para lá, fica 14. Soma com 12. Aí você vai perceber que essa aqui, como era de esperar, você agora fica só com duas equações, não precisa mais das três. Essa aqui é exatamente a soma dessa com essa. Quando uma das equações é uma combinação linear das demais, você pode eliminá-la, porque ela não vai alterar em nada o resultado, só vai atrapalhar, né? Só vai dar em looping aqui se ficar trabalhando com ela. Então, agora meu sistema se resolve com essas duas aqui. Tá bom, porque eu só tenho duas variáveis. Então, percebeu? Eu posso fazer combinação linear, que eu falei, multiplicar, multiplicar, multiplicar e depois somar.
ou desse jeito, que acaba sendo multiplicar, e somar e subtrair com a outra, enfim. Nisso, você acabou achando uma das variáveis, você vai perceber que só precisa de duas daquelas três equações, uma é redundante. Qualquer uma que eliminasse aqui, estava de boa. Tá? Essa aqui é mais fácil de ver que é combinação das outras. Mas você podia enxergar que essa nada mais é do que essa aqui menos a de cima. Uma das três se elimina, que vai ficar de boa. O que eu vou fazer agora? Em vez de eu também isolar, porque eu podia isolar aqui e substituir, gente, já. Mas já que eu estou treinando vocês ganharem agilidade, perceba que se eu pegar essa de baixo e subtrair da de cima, vai ficar tudo com variável 1. Ó, 3 menos 2 dá 1, 4 menos 3 dá 1. Vai facilitar a nossa vida, né? Então, eu vou pegar, copiar a primeira e substituir a segunda pela subtração da segunda pela primeira. 3 menos 2 dá 1x, 4 menos 3 dá 1z, 9 menos 5 dá 4. Ficou mais fácil o sistema, não ficou? De novo, eu fiz a mesma coisa que no primeiro. Eu estou substituindo, é que aqui eu não cheguei a substituir porque a própria equação já me revelava o y. Senão eu podia pegar e escrever essas duas e no lugar dessa já escrever a menos 6y igual a menos 6. Né? Nem precisava ter que eliminar aqui depois. Então, eu substituí essa aqui por uma que é combinação linear delas. Isso eu posso, porque o sistema fica com as mesmas soluções. Agora é mais fácil isolar. Por exemplo, eu isolo z aqui, ó, dá 4 menos x. Troca na de cima. Fica 2x mais 3z igual a 5. Z é 4 menos x. Só conferir. Isso. E vou lá, vou ter o x, ó. Mais 12. Aí vai dar menos x aqui. Aqui vai dar menos 7. Aí x vai dar igual a 7. Aqui é que você tem que tomar cuidado. Quem olhasse para o x valendo 7 e o y valendo 1, falava, nossa, é uma PA de razão menos 6, porque do x para o y está realmente subtraindo 6, né? Somando menos 6, como você preferir pensar. Porém, se você fizer o z, vai por água abaixo. Ó. Pega o z agora. Ele é 4 menos x. 4 menos 7. Z é menos 3. Se a razão fosse menos 6 mesmo, teria que ir de 1 para menos 5. Né? Então, os valores x, y, z são 7, 1 e menos 3. Então, isso aqui não é uma PA. Tá? Porque daqui para cá, realmente eu estou acrescentando menos 6, ou subtraindo 6. Só que daqui para cá eu estou subtraindo 4. Tinha que ser sempre o mesmo valor para ser uma PA. Então, não é uma PA. Muito menos de razão menos 6. Mas quem olhar só para o x e y podia achar que era. Falso. É o que ele fala, uma PA decrescente de razão menos 6. C. Em uma das margens de um rio, há um canhão de água que pulveriza a água recirculada através do rio. O caminho da água a partir do canhão é representado pela função. Ó, aqui uma questão de função. A primeira foi de análise combinatória, a segunda foi de sistema de equações. E agora vamos para uma de função. Aqui, ó. Função que de segundo grau, parábola de concavidade para baixo, onde x é a distância em metros através do rio e y é a altura do arco formado pelo canhão em metros. Ou seja, isso aqui vai dar a trajetória da água que sai do canhão de água. Né? Se aqui tem um rio e aqui na margem eu tenho um canhão de água. Está aqui. Isso aqui é o x. Isso aqui é o y, que dá a altura. E aqui está o projeto do jorro d'água. Pode-se afirmar que a altura máxima da água pulverizada pelo canhão é menor que 90 metros. Gente, a altura máxima é o quê? Esse aqui é o x do vértice da parábola, a altura máxima é o y do vértice. Então, o que ele quer é o y do vértice. Vamos copiar aqui a menos 0. Vou olhar aqui a impressão. Vou fazer aqui já. D. CD não, esse é C.
y é igual a menos 0,006 x quadrado mais 1,2x mais 10. Y do vértice, eu podia fazer menos delta sobre 4a, mas nesse caso eu acho que é mais fácil fazer o x do vértice primeiro, que a equação é mais fácil, e depois substituir o x do vértice aqui para achar o y correspondente, que seria quem? O y do vértice. Então, lembrando que x do vértice é menos b sobre 2a, inclusive essa é uma técnica que serve muitas, não sempre, mas serve em muitos casos. Achar o x, você quer o y, beleza, mas mesmo assim acha o x do vértice primeiro e substitui na função, que aí você acha o y correspondente. Menos b, quem que é b? 1,2. Sobre 2a, que é 2 vezes o menos 0,006. Isso vai dar menos 1,2, aqui fica menos 0,012. Observe que menos com menos vai dar mais, e 1,2 é 100 vezes maior que 0,12. Pode andar 2 casas para frente aqui que vira 1,2. Então, esse é 100 vezes maior, então você está dividindo um pelo outro, vai dar exatamente 100. Ó, quando você enxergar a divisão pelo que ela é, que mostra o que ela mostra, ajuda a fazer a conta. Era só andar 2 casas para a direita que o de baixo virar o de cima. Então, o de cima é 100 vezes maior que o de baixo. Portanto, a razão, a divisão dá 100. Aí eu vou trocar 100 aqui no x, eu vou ter que o y do vértice é quando eu troco o x pelo x do vértice. Então, fica menos 0,006 vezes 100 ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, que é o 100 ao quadrado, mais 1,2 vezes o 100, que é 10 ao quadrado, 100, mais 10. Aqui vai dar 10 a quarta, você vai andar essa vírgula 4 casas para a direita, 006, 006, 60. Então, fica menos 60, que tem um menos aqui. Aqui, anda 1,2 vezes 100 dá 120, mais 10. Menos 60 com 120 dá mais 60, com 10 dá 70 metros. Então, a altura máxima do jato de água é 70 metros. Ele fala que é menor que 90 metros, então ele fala a verdade. Cuidado com esse menor maior. A Univ está fazendo muito isso, usando bastante recentemente. Ele não fala o valor exato, fala menor que, maior que, então você já compara com isso, né? 70 é o 90? Não, mas é menor que 90, então tá certo. D, a soma, essa aqui já é um assunto que cai pouco em outros vestibulares, no nível cai direto. Então, quem está treinando para o nível já viu isso muitas vezes. Mas mesmo assim, quem treinou ainda não o suficiente, ainda erra essa questão, mesmo fazendo toda a parte longa certinho. Tem que fazer do início ao fim certinho, senão dá errado, que é o nível pega bem no contrapé. Olha só. Vamos para o item D. Vou copiar a equação aqui, a soma das soluções. Observe que ele não quer as soluções. Ele quer a soma das soluções. Só que, se você for direto para a soma sem encontrar as soluções, é aí que você erra. Esse é um caso que você tem que achar as soluções, porque vai ter uma coisa chamada, e que eu sempre digo nesse tipo de equação, inequação logarítmica ou trigonométrica, enfim, que é o CE, condição de existência. Tá? Ela é o que derruba, porque quem não faz a condição de existência acha que é verdadeiro, essa questão. A condição de existência é para quais x de solução que eu encontrar no desenvolvimento eu vou aceitar. Não vão ser desclassificados, porque se eu substituir na equação original, dá problema. Tá? Então, vamos lá. E que é a soma das soluções da seguinte equação. Log de 5x mais log de x menos 1 é igual a 2. Antes de começar a resolver, a condição de existência tem que ser feita na origem, na raiz, na primeira equação. É ela que te dá a condição de existência. Tá? Às vezes, durante o caminho, você pode se bater com outra, mas é raro. Normalmente, você tem que olhou, apareceu a condição de existência, tem que fazer. O que eu sei sobre o log? Ele é definido para qualquer valor de logaritmando, qualquer valor de base do logaritmo? Não. A base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Vamos lembrar aqui sobre log.
Isso aqui vale a pena. Eu voltei para o topo na primeira página do material, tá? Eu já volto para a questão. O que eu vou usar aqui? Se eu tenho um log de A na base B igual a um certo valor x, eu tenho que ter certeza que o A é maior que zero, o logaritmando. Não há definição de log para valores negativos, nem zero. Tem que ser maior que zero. E o B, que é a base, tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tá? Então, isso tem que ser garantido. Como aquela questão, essa aqui, ó, colocou x no logaritmando, a base já está ok. A base eu não preciso nem checar. Porque quando não tem nada escrito, está implícito que é o 10. 10 é maior que zero? É diferente de 1? Então, a base não preciso fazer condição de existência. Porém, o logaritmando tem um valor de x. Ou seja, se eu colocar o x aqui igual a menos 1, por exemplo, não existe, vai dar menos 5. E log de menos 5 não é definido. Ou seja, menos 1 pode até aparecer como solução, porque no desenvolvimento eu acabo removendo o log durante a resolução, mas eu tenho que guardar a informação que lá na origem era um log, que vinha de dentro de um log. E não adianta, se eu achar o x igual a menos 1, que eu acho que é até o que vai achar, se eu trocar aqui por menos 1 na equação original, nenhum dos dois logs vai servir. Ó. Esse vai dar menos 5, esse aqui vai dar menos 2. Não existe, não é definido log de número negativo. Então, outra coisa que eu vou usar é a propriedade que se o log... Muita gente decora essa aqui e não vê o contrário. Ó. Muita gente decora que log de A vezes B na base C é o log de A na base C mais o log de B nessa base C. Ou seja, o log do produto é a soma de logs. Mas o pessoal esquece que como é igual, eu posso fazer a volta. Se eu tenho a soma de logs, eu posso transformar num log do produto. Que é o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu tenho uma soma de logs. Então, é isso que eu vou precisar. Então, aqui vai ficar log de 5x vezes x menos 1, ó, virou log do produto, juntei os dois, que era somando, na base 10, se eu colocar, igual a 2. Agora eu posso aplicar a definição de log. Aqui não está implícito que é um 10. Qual a definição de log? Volta lá. Se log de A na base B, vou fazer aqui, é igual a x, isso acho que a maioria de vocês sabe, eu posso falar que A é igual a B elevado a x, esse eleva a esse. Que no fundo eu nem preciso decorar, porque se você lembrar que o log, eu acho até melhor, ele está te perguntando qual é o valor que você eleva a B para que ele vire o A, se você lembrar que ele está sempre te pedindo isso, e se você sabe que o log de A na base B é um certo valor x, então ele está te dizendo o valor que você eleva a B para virar A é x, então B elevado a x é igual a A. Isso que eu ensinei, parece que aqui é mais fácil decorar esse aqui, mas para alguns outros casos vai aparecer log de 100 na base 10, log de 1000 na base 10, log de 8 na base 2. Se você lembrar que o log está sempre perguntando qual o número que você leva a base para virar o logaritmando, sai mais rápido. Guarda aí. E vamos seguir aqui. Então vai ficar 5x, vou fazer a distributiva já aqui, tá? 5x ao quadrado menos 5x é igual a 10 ao quadrado, 10 elevado a 2, que é 100. Ajeitando, vai ficar 5x ao quadrado menos 5x menos 100 igual a 0. Eu deixo 2 páginas, porque o nível, né? O que eu vou fazer aqui para deixar mais clean, aqui ficar mais fácil as contas? Vou dividir tudo por 5. Aí vai dar x ao quadrado menos x menos 20 igual a 0. Aqui mora o perigo, porque ele queria a soma das soluções, que seriam as soluções dessa aqui a priori, mas tem a condição de existência. Eu fiz a condição de existência, esqueci de fazer, falei, não fiz, né? Não fiz. Posso fazer no final, mas eu gosto de fazer logo no início. Eu acho que vale a pena. Vou fazer aqui, ó. É logo aqui, coladinho. Vou fazer até de verde, ó. O 5x tem que ser maior que 0, ou seja, o x tem que ser maior que 0, passando o 5 dividindo. E o x menos 1 também tem que ser positivo. Eu falei, né? Não tem log de número negativo. Então, você não pode esquecer da origem. Essa equação toda que você está desenvolvendo virou uma equação de segundo grau. Mas você tem que lembrar de onde ela veio. Se não adianta nada você achar a solução que sirva para essa equação e não sirva para essa. Ou seja, das soluções que eu encontrar aqui, se não satisfizer essas duas condições, e aqui fica x maior que 1.
tá? Bom, se tem que ser maior que 0 e maior que 1, então tem que ser maior que 1, né? Por que eu digo isso? Porque isso aqui resume os dois. Porque nem todo número maior que 0 é maior que 1. Tem o 0,1, 0,2, mas todo número que é maior que 1 é maior que 0. No fundo, eu fiz a intersecção, né? Pega todos os números maiores que 0, pega todos os números maiores que 1 e faz a intersecção. Dá todos os números maiores que 1. Mas de cabeça você podia fazer. Ou seja, das soluções que eu encontrar, eu só vou aceitar aquelas que forem maiores que 1. Caso contrário, vai aparecer um log negativo. E aí eu não consigo. Não é solução, porque log negativo não tem cálculo, não tem valor. Não é definido. Então aqui mora o perigo, porque se você fizesse por soma das raízes, que é menos b sobre a, daria menos 1 sobre 1, que daria soma em 1. Aí você ia lá e taca verdadeiro, com força. Mas não é. Por quê? A questão queria te derrubar em cima da condição de existência, típico da Univ, te derrubar no detalhe. Mas com isso, esse é um detalhe importante, realmente fica errado. Então, em vez de eu só achar a soma, que eu faria em outras questões que eu não tivesse que fazer a condição de existência, eu faria logo isso aqui, soma dá tanto, e só quer a soma, eu nem ia olhar as raízes. Eu só quero a soma. Eu até indico, eu até aconselho vocês a fazerem isso em diversas aulas. Você não precisa achar um e outro para depois somar. Já acha a soma, já tem a equação da soma. Porém, se tem condição de existência, é melhor você olhar solução por solução para ver se elas são soluções válidas, porque lá no início ele tem que satisfazer o que estava lá na origem. Então, vou fazer Bhaskara, tá? Dá b quadrado menos 4ac, o delta, né? Então, vai dar menos 1 ao quadrado, que dá 1. Menos 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 20. Menos 4 com menos 20 dá 80. Com 1, 81. Aí você já vê que está no bom caminho, né? Porque a raiz exata, 9. Então, o x vai ser menos b, ou seja, menos 1, que dá 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes a, que é 2. Então, você vai ter aí o x1 e o x2. 1 mais 9, 10, sobre 2, 5. 1 menos 9 dá menos 8, sobre 2, menos 4. Ah, é, outra menos 4. Então, observe que a soma dá 1, só que menos 4 não serve. Eu não posso aceitar essa solução, porque ela é uma solução dessa equação de segundo grau. Porém, a origem era um log. Se eu colocar menos 4 aqui, vai aparecer log de menos 5, e aqui log de menos 20, que não tem solução. Agora, se eu colocar o log positivo, que é qual? É o 5, aqui vai ter o log de 25 e aqui vai ter o log de 4. Beleza. Tá? Então, o conjunto solução, a única solução é o 5, portanto, a soma das soluções daquela equação original ali é 5, porque só tem ela, é 5. Né? A soma das soluções, quando só tem uma, é a própria solução. Portanto, a letra D, como ele falou que a soma é igual a 1, não é a soma é igual a 5, porque a solução menos 4 não serve, né? Eu tenho que é falsa. Então, fica FFVF.